Eu escrevi um pouco sobre isolamento, quarentena e produtividade, né? A gente está vivendo aí um momento meio estranho aí né, totalmente atípico, enfim, já está bem batido isso de que, né, o isolamento, a quarentena, né, tá sendo um momento difícil, assim, né, de forma geral, mas eu procurei fazer uma reflexão e fiquei pensando sobre esse isolamento, essa quarentena, do ponto de vista do profissional, do executivo, do gestor que está trabalhando de casa, né, e está tendo essa rotina diferente do que ele tinha antes, né. Então, claro, um dos desafios é sempre a questão da produtividade, né, ser o mais produtivo possível, né, utilizar bem o tempo, né, saber priorizar as coisas, né. E esse momento de trabalhar em casa vem impondo, né, alguns desafios e adaptações, né. A rotina do home office, né, ela pode resultar em mais ou menos produtividade, isso depende de como o gestor, o executivo vem se utilizando disso, como que ele vem trabalhando nesse período, né. Em primeiro lugar, que eu acho que é fácil de perceber, é que esse momento de home office, de trabalhar em casa, né, ele gera uma economia grande de tempo, né, entre outros recursos, né, que poderia dizer, enfim, combustível, etc., que seria utilizado, por exemplo, em deslocamentos, né. Então, um gestor típico, né, ele normalmente ele gasta um tempo, né, considerável de deslocamento, seja internamente na empresa, né, saindo de uma reunião, indo para outra, né, ou externamente, né, indo visitar clientes, fornecedores. Então, esse primeiro tempo de deslocamento, eu acho que tem um ganho aí, que agora que a gente está trabalhando de casa, a gente tem, né, de não precisar sair, né. Claro que tem o outro lado da moeda também, que tem que lidar com outras demandas, né. Então, como é um problema, o coronavírus é um problema coletivo, né, então quem tem filhos está tendo que conseguir equilibrar, né, além da questão do trabalho, a questão de com quem ficam os filhos, né, cuidar dos filhos, né. E esse é o outro lado da moeda, vamos dizer. Então, essas demandas, filhos, serviços de casa, que normalmente se terceiriza, né, contrata uma empregada doméstica ou qualquer outro terceiro, hoje as pessoas, respeitando o isolamento para não ter esse terceiro na sua casa e não colocar a si em risco e nem essa outra pessoa, estão tendo que, os gestores, os executivos estão tendo que lidar com essas demandas, né? E isso é uma coisa muito interessante. Eu vejo muitas pessoas comentando que é exatamente isso. Pela primeira vez, né, tá tendo esse momento de conseguir equilibrar todas essas demandas e tu mesmo saber fazer isso sem contratar um terceiro, né? E claro, o home office ele em muitos casos ele está significando mais produtividade, né? Tem muitos casos de pessoas que estão trabalhando mais tempo, né? Mais tempo, passam mais tempo. Então o cara normalmente trabalha até às 6 e ele está trabalhando até às 7, até às 8 horas, que não existe mais aquela separação de espaço, tudo está dentro da casa do cara, né? E uma outra questão que eu fiz a reflexão dentro disso são as reuniões. Eu tenho visto que muitas reuniões, né, a maioria das reuniões, por exemplo, que eu tenho participado, elas estão sendo mais produtivas, estão sendo mais objetivas, mais organizadas, né? Porque pela internet, quando um fala, obrigatoriamente, para o melhor entendimento de todos, os demais estão escutando, estão em silêncio. E muitas vezes, numa reunião física, isso não acontece, porque já é um momento mais propício para debate, às vezes conversas paralelas, né, de pessoas que não conseguem obedecer essa ideia de enquanto um fala, outro escuta, né? Então a gente vem se deparando nessas vídeos, nessas reuniões
virtuais com aquela máxima, se não está falando, desliga o microfone, né? Então é um ambiente diferente mesmo, né? Sim. Eu também, outros 2 temas que eu destaco assim nesse início de conversa do home office, é a questão tudo é uma grande adaptação, né? Mas outros 2, que é a questão da alimentação e dos exercícios físicos, por exemplo. A alimentação, muitos profissionais acabam fazendo a refeição na sua empresa, na sua indústria, se tem refeitório ali próximo, né? A alimentação, ela sempre, muitas vezes, ela está associada com essa rotina mesmo, um lugar mais próximo de onde ele está, né? O exercício físico, sim, se faz na rua, se procura uma academia, né? E isso a gente está tendo que se adaptar também, né? Que são 2 fatores bem importantes para a saúde física, saúde mental, né? Também influencia na produtividade, né? Então, acho que são 2 questões bem importantes também, né? A alimentação e os exercícios físicos. Então, nesse espaço, nesse único espaço em casa, que já não tem mais esse outro espaço que eu trabalho dentro de casa, né? Acho que também são 2 fatores importantes do profissional conseguir lidar para a sua saúde e também para a produtividade no trabalho, né? Então, eu acho que esse momento de isolamento, de quarentena, ele vem trazendo muitas reflexões, né? E uma das reflexões que eu mais tenho feito é sobre a produtividade no trabalho, né? Seguindo algumas ideias, né? Que tem também aquele livro do Scrum, né? De faça o dobro de coisas na metade do tempo, né? Em que a produtividade é uma relação entre os recursos utilizados, né? Os fatores de produção e aquilo que foi produzido, né? Então, a produtividade, ela não significa que trabalhar mais horas não significa que tu vai ser mais produtivo, ao contrário, né? Muitas pesquisas e teorias mostram que é exatamente o contrário disso, que trabalhando muitas horas, tu tá mais próximo do erro, do retrabalho, da refação, né? Que vai consumir esse recurso de tempo, né? Então, eu acho que a quarentena tem sido bem propício para muitas reflexões, entre elas a questão da produtividade no trabalho.